Olá, tudo bom, pessoal? Hoje eu vou realizar para vocês a lista de exercícios que eu solicitei que vocês estudassem para a realização da prova mensal. O exercício número 5 da página 14 é o primeiro deles, então vamos começar por ele. Determine o valor de x em cada equação. Então, pessoal, aqui eu tenho 3x é igual a 1. Então, por qual número eu elevo 3 que o resultado será igual a 1? Então, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, nesse caso aqui, x vai ser igual a 1. Muito bem, vamos para a próxima. Aqui, pessoal, eu sei que eu vou ter que determinar um expoente para 5. E esse expoente vai ter que ser um expoente que, né, que ao elevar a potência da base 5, eu tenho como resultado o número 3.125. Então, para saber quantas vezes eu vou ter que multiplicar o 5, né, para saber o valor desse expoente, eu vou fatorar, sempre por 5. Então, eu vou fazer 3.125 dividido por 5. Então, começando aqui. Então, aqui eu vou dar 6, 2 e 5. Dividido por 5 de novo, vai ser igual a 1, 2 e 5. Dividido por 5 vai ser igual a 2 e 5. Dividido por 5 é igual a 5. Dividido por 5 é igual a 1. Então, nesse caso, eu tenho 5 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 elevado à quinta potência, que vai ser igual a 3.125. Então, se eu fizer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes, eu tenho esse resultado aqui. Logo, x vai ser igual a 5. Próximo agora, um número que eu vou elevar a base 2, o resultado é igual ao próprio 2. Então, toda vez que eu elevo um valor ao expoente 1, como resultado, eu tenho sempre esse mesmo valor. Nesse caso aqui é o 2. Então, para este valor, x é igual a 1. Então, pessoal, observem que para cada uma das situações, eu encontrei um valor para x. Cada situação, x valia uma coisa diferente. Vamos agora para o próximo exercício que eu pedi para vocês estudarem, que é o exercício número 10. O exercício número 10, ele inicia na página 15 e termina na página número 16. Então, agora, vamos para este exercício aqui, certo? Então, aqui eu tenho 4 vezes raiz quadrada de 25, que é igual a 5, mais 5 vezes raiz cúbica de 27. Fatorando o número 27, eu vou ter 27 dividido por 3 é igual a 9, dividido por 3 é igual a 3, dividido por 3 vai ser igual a 1. Então, eu tenho 3 elevado ao cubo. E eu vou ter 5 vezes o valor da raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Então, neste caso aqui, eu vou fazer 4 vezes 5 para seguir a resolução, mais 5 vezes expoente índice da raiz, eu posso cancelar, porque eles são iguais, né? 3 dividido por 3 é igual a 1, e sai o número 3. Então, vai ficar 20 mais 5 vezes 3, que é igual a 15, resposta 35. Seguindo agora, tem mais alternativas. Vou fazer uma pequena pausa que eu misturei as páginas. Seguindo, então, agora eu vou resolver esta daqui. Então, aqui eu tenho 16. Fatorando o número 16 por 2 é igual a 8, por 2 é igual a 4, por 2 é igual a 2, por 2 finalmente é igual a 1. Então, aqui o valor que eu tenho é 2 elevado à quarta potência. Então, olha como fica. Raiz cúbica de 1 menos raiz quarta de 2 elevado à quarta potência. Fecha a raiz. E aí, o expoente eu vou cancelar com o índice novamente, certo? 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, aqui eu vou ficar com 3, com 1 menos 2, certo? Depois, aqui eu vou ter raiz cúbica de 1 menos 2. Então, eu vou ter raiz cúbica de menos 1. Lembrando que essa raiz ela é possível de ser solucionada, porque o índice dela é um número ímpar, tá? No caso, é o 3. Se fosse um índice par, essa raiz não teria solução, tá bom? Mas aí eu sei que menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. Então, raiz cúbica de menos 1 vai ser igual a menos 1. Muito bem. Seguindo agora com resolução, a alternativa C. Na alternativa C, eu tenho 4 elevado ao cubo. Então, 4 elevado ao cubo é igual a 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, é igual a 64. Mais 15 ao quadrado. 15 vezes 15 é igual a 225. Somando esses dois números, eu vou ficar com raiz de 289. Então, 200, 2 mais 6, 8, 4 mais 5, 9. 289. E o número que eu faço ao quadrado, né? Então, o que eu faço, ele multiplico ele 2 vezes e o resultado é igual a 289, é o número 17. Então, raiz quadrada de 289 é igual a 17. Seguindo com os exercícios, agora exercício número 2 da página número 23, que fala assim. A Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Então, pessoal, está escrito aqui, né? Essa distância foi de 325.000
quilômetros. Com base nessa informação, a menor distância que o asteroide Y155 passou da superfície da Terra é igual a. Então, 325 mil, vou escrever o número desta forma aqui, quilômetros, né? Então, aqui, escrevendo esse número em forma de notação científica, eu vou ter que colocar vírgula logo depois do 3, porque para ser uma notação científica, precisa ser maior do que 1 e menor do que 10. Então, vai ficar 3,25 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 10 elevado a quinta potência de km. Então, eu tenho aqui como resposta a alternativa D. Seguindo com os exercícios, agora, exercício número 4 da página número 24, que fala assim: para medir distâncias referentes ao sistema solar e até mesmo em outras partes do universo, os cientistas usam o ano-luz, que é a unidade de medida referente à distância que a luz percorre em um ano no vácuo. Esse comprimento equivale a aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. A velocidade da luz é a coisa mais rápida que existe, ou que pelo menos se conseguiu estudar até hoje. Para termos uma ideia, o Sol está a uma distância de 8 minutos-luz da Terra, e a Lua está a distância de 1 segundo-luz. Escreva em notação científica o valor do ano-luz. Então, o valor do ano-luz é este aqui, né? 9,5 trilhões. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter 9.500, depois 9 milhões e 500, depois, então aqui eu tenho unidade simples, mil, milhar, milhão. E agora eu vou colocar o bilhão e, por último, o trilhão. Então, aqui eu tenho 9, então, unidade simples, milhar, milhão, bilhão, trilhão. Então, aqui eu tenho 9 milhões e 500, 9 trilhões e 500 bilhões de anos-luz. Então, escrevendo esse número em forma de notação científica, a gente deve colocar o 9 depois do 5. Então, vai ficar 9,5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, elevado a 12 km, porque essa distância é em quilômetros. Seguindo agora com a resolução dos exercícios, vamos fazer agora o exercício número 4 da página número 35, não, 29, ficou escondida aqui. Então, exercício 5, 4 e 5 da página número 29. Então, vamos primeiro para o primeiro exercício. Um automóvel recém-fabricado tem, segundo seu manual, autonomia de 15 km com 1 litro. Então, esse automóvel faz 15 km com 1 litro de combustível. Suponha que o tanque do automóvel tenha capacidade para 50 litros de combustível. Então, suponha que eu esteja falando de 50 litros de combustível. Determine em quilômetros e metros a distância que esse automóvel percorre após ter seu tanque completo. Então, eu tenho 50 litros, então com cada litro eu faço 15. Então, para eu saber quantos quilômetros esse carro vai percorrer com 50 litros, é só multiplicar por 50. Então, este zero eu coloco aqui no final e agora eu faço 5 vezes 5 igual a 25, vão 2. 5 vezes 1 igual a 5, mais 2 igual a 5. Então, eu tenho 750 quilômetros. Perfeito. Essa medida é em quilômetros. Agora, o enunciado do exercício pediu para responder tanto em quilômetros como em metros. Em 1 quilômetro, eu tenho 1.000 metros. 1.000 metros, que eu também posso dizer que é igual a 10 elevado ao cubo. Então, para transformar quilômetros em metros, eu vou fazer 750 vezes 10 elevado ao cubo, certo? Antes de eu seguir com essa continha, não, já vou seguir mesmo, eu vou ter que prestar atenção no seguinte. Aqui eu tenho o número 750. 750 escrito em forma de notação científica, a vírgula vai vir depois do 7. Então, vai ficar 7,5 vezes 10 elevado a 12 ao quadrado. Então, aqui é como se eu tivesse 7,5, vou escrever na linha de baixo. Então, 7,5 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 elevado ao cubo. E nesse caso, eu vou ter 7,5 vezes 10 elevado a 2 mais 3, 5 metros. Então, a resposta fica 7,5 vezes 10 elevado ao quadrado km, ou 7,5 vezes 10 elevado à quinta metros. Muito bem. Vamos para o próximo exercício, o exercício número 5, que fala assim. Então, eu queria descobrir qual é a espessura da folha de seu livro de matemática. Sabendo que seu livro tem 500 páginas e 3 centímetros de espessura, qual a espessura de uma folha desse livro em notação científica? Então, primeira coisa, o livro tem 500 páginas. Uma folha, ela tem 2 páginas, a frente e o verso. Ou seja, para eu saber quantas folhas esse livro tem, eu vou pegar o 500 e vou dividir por 2, e assim eu vou saber o número de folhas. Aqui é o número de páginas. Então, esse livro tem 250 folhas. Essas 250 folhas juntas formam uma espessura de 3 centímetros. Então, agora a gente vai ter que pegar esses 3 centímetros e dividir por essas 250 folhas. Muito bem, vamos começar essa divisão. 3 dividido por 250 não vai ter nenhum resultado na parte inteira, porque 3 é menor do que 250. Aí eu coloco 0 para representar a ausência
de algarismo na parte inteira e uma vírgula para separar a parte inteira do número da parte decimal. Aí eu venho aqui e acrescento 0. Fica 30. Acontece que o número que eu faço vezes 250 chega mais próximo do 30 e não passa, é o 0. Então, eu coloco o 0 aqui. Aí, 0 vezes 250 igual a 0. 30 menos 0 vai ser igual a 30. Então, eu mantenho 30 aqui. E aí, eu acrescento mais um 0. E agora, eu vou ter o número 1. 1 vezes 250 igual a 250, resta 50. 300 menos 250, resta 50. Vou seguir a divisão, agora eu vou colocar o 0. O número que eu faço vezes 250, que é igual a 500, é o número 2. 2 vezes 250 igual a 500, 500 menos 500 resta 0. Então, agora eu vou ter que pegar este número aqui. Então, cada folha tem 12 milésimos de espessura. E agora eu vou ter que pegar esse número, 0,012, e transformar ele em notação científica. Para fazer isso, tem que colocar vírgula depois do 1, né? Para ter um número maior do que 1 e menor do que 10. Então, eu vou ficar aqui 1,2 vezes 10. Aí, são dois números na parte decimal. Então, já sei que o expoente é negativo. E como são dois números, fica menos 2. Então, cada folha tem espessura de... Então, resposta, cada folha tem espessura de 1,2 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros. Aqui é centímetro, então a resposta será centímetro também. Então, agora vamos para o próximo exercício. Exercício número 3 da página número 34. Então, o exercício número 3 da página número 34 é um exercício que começa na 34 e termina na 35. Então, são aqueles exercícios que a gente tem que olhar o valor da tabela, substituir a variável e determinar, tá? Então, aqui primeiro, uma vez o valor de G. G é igual a 10 elevado a 9, então no lugar de G eu vou colocar 10 elevado a 9. Vezes uma vez o valor de P. P é igual a 10 elevado a menos 12. Então, agora, calculando aqui, eu vou fazer 1 vezes 1, que é igual a 1. Vezes 10, multiplicação de potência de mesma base. Então, 9 mais menos 12, então 9 mais menos 12 vai ser igual a menos 3. Então, essa é a resposta da alternativa A. Vamos para a alternativa B agora. Então, eu tenho 1 vezes o valor de N. N igual a 10 elevado a menos 9. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 9. Dividido, então, aqui eu tenho dividido de 2 pontinhos, mas eu vou colocar como fração, e isso não altera o resultado. E aí, 1 vezes o valor de P, que é igual a menos 10 elevado a menos 12. Então, aqui, 1 dividido por 1 é igual a 2, vezes 10 elevado a menos 9. Então, eu pego o expoente de cima e subtraio do expoente de baixo, que é uma divisão. Então, vai ficar assim. Logo, eu vou ter 1 vezes 10 elevado a menos 9, oposto de menos 12 mais 12. Então, eu vou ter 1 vezes 10 elevado a terceira. Seguindo com a resolução desses exercícios, eu vou virar a folha aqui, ó, tá vendo? Tem bastante aqui pra gente fazer. Então, 1 vezes o valor de P, P, que é equivalente, P minúsculo, certo? Que é equivalente a 10 elevado a menos 12, dividido por 1 vez o valor de N minúsculo, que é equivalente a 10 elevado a menos 9. Esses valores dessas potências eu estou tirando desta tabelinha aqui, tá bom? Então, aqui eu vou ter 1 vezes 10, 1 dividido por 1 igual a 1. Então, agora a divisão, repete a base que é 10 e subtrai os expoentes, menos 12 com menos 9. Então, eu vou ter 1 vezes 10, menos 12, oposto de menos 9 mais 9. Então, eu vou ter 1 vezes 10 elevado a menos 3. Próximo, 1 vezes P vezes 1T vezes G. Então, eu vou fazer essa daqui agora. Então, 1 vezes o valor de P, P maiúsculo, que é igual a 10 elevado a 15. Esse aqui é o último que eu vou fazer, tá, pessoal? Esses outros aqui eu não vou fazer agora, não, porque é exagero de informação. Aí, vezes 1 vezes o valor de T, T maiúsculo, que vai ser igual a 10 elevado a 12. Então, 10 elevado a 12. Tudo isso dividido por 1 vez o valor de G. G maiúsculo é igual a 10 elevado a 9. Então, aqui eu tenho 1 vezes 1, 1 vezes 10 elevado a 15 mais 12, 27. Dividido por 1 vezes 10 elevado a 9. Então, 1 dividido por 1 é igual a 1, vezes 10 elevado a 27 menos 9 é igual a 18. Então, eu tenho aqui 1 vezes 10 elevado a 18. Seguindo, pessoal, agora eu vou fazer a alternativa E também. Eu falei que eu ia parar, mas eu não consigo, eu vou continuar. Vou fazer a alternativa E. Na alternativa E, a gente substitui igual igual em todas as outras. Então, vamos lá. Uma vez esse símbolo que é o micro, a gente chama ele de 10 elevado a menos 6, que é o número que tem aqui na tabela. Vezes 1 vezes o valor de C, que é igual a 10 elevado a menos 2. Tudo isso aqui dividido por 1 vez o valor de... Um instante, eu vou fazer uma pausa. Muito bem, 1 vez o valor de dA. dA, pessoal, é igual a 10 elevado a 1. Então, 10 elevado a 1. Então, nesse caso, fica 1 vezes 1, 1.
vezes 10 elevado a menos 2 com mais menos 6, então eu vou somar, né? Menos 6 com menos 2, eu vou ficar com menos 8. Tudo isso aqui dividido por 1 vezes 10 elevado a 1. Então, aqui eu tenho 1 dividido por 1 igual a 1, vezes 10 elevado a menos 8 com menos 1. Então, eu vou ter 1 vezes 10 elevado a menos 9, certo? Essas duas, pessoal, eu não vou fazer para vocês seguirem o modelo da prova, tá? Inclusive, na atividade que eu pedi para vocês de cópia da resolução dos exercícios, vocês podem fazer até a alternativa E, que tá tudo certo, tá bom? Não precisa fazer a F e a G. Então, seguindo agora, exercício número 7, que fala assim: simplificando a expressão obtém-se. Então, qual é o resultado dessa expressão? Vamos começar aqui. Eu tenho 2 elevado a nona, dividido por 2 ao quadrado, vezes 2, tudo isso aqui elevado ao cubo, e aqui tem um colchetes, que fecha tudo, que é elevado a menos 3. Então, vamos ver quanto é que dá isso aqui. Então, primeiro eu vou copiar aqui o 2 elevado a 9, e vou começar resolvendo essa potência que eu tenho aqui dentro. Então, eu vou colocar o 2, multiplicação de potência de mesma base, repete a base que é 2 e soma expoente. 2 mais 1, 3 elevado a 3. Aí, eu vou fechar aqui, tudo isso elevado a menos 3. Agora, este valor eu vou multiplicar com esse. Então, vai ficar 2 elevado a 9, dividido por 2 elevado a 9. Olha onde é que ficou meu expoente. Então, ficou 2 elevado a 9, dividido por 2 elevado a 9, porque aqui eu fiz 3 vezes 3, que deu 9. E agora, eu vou fechar aqui e vou colocar o menos 3, certo? Aqui eu vou ter divisão de potência de mesma base. Então, eu vou repetir a base, que é 2, e vou subtrair o expoente. 9 menos 9, tudo isso aqui elevado a menos 3. 9 menos 9 é igual a 0. Tudo isso aqui elevado a menos 3. 0 vezes menos 3 é igual a 0. Então, eu vou ficar com 2 vezes 2 elevado a 0, que vai ser igual a 1. Então, resposta alternativa D, 1. Exercício número 12, que fala assim: um grão de arroz tem massa de 20 miligramas em média. Um pacote de 1 quilo tem, em média, quantos grãos de arroz? Escreva em notação científica os dados do problema. Então, pessoal, a primeira coisa, né? Os dados do problema. Vou escrever os dados do problema em notação científica. Então, 20 miligramas, o número 20 em forma de notação científica é igual a 2 vezes 10, certo? 2 vezes 10 elevado a 1 miligramas. 1 quilo, pessoal, ele será proporcional, então, ó, 1 quilo vezes 1 quilo tem 1000 gramas, e cada grama tem 1000 miligramas. Portanto, se eu quiser transformar quilo em miligrama, eu tenho que fazer 1 vezes 10 elevado a sexta. Então, eu sei que em um pacote de 1 quilo, eu tenho 1 vezes 10 elevado a sexta miligramas. E eu vou pegar esse pacote e vou dividir em grãos que tem 2 vezes 10 elevado a 1. Seguindo agora com a divisão, eu vou fazer 1 dividido por 2, que é igual a meio, vezes divisão de potência de mesma base. Repete a base, que é 10, e subtrai o expoente. Então, eu vou fazer 6 menos 1. Ou seja, eu vou ter aqui 0,5 vezes 10 elevado à quinta potência. Como aqui eu tenho um número que está depois da vírgula, né, um número menor do que 1, eu preciso dar uma arrumadinha, tem que trazer para cá, para esse número ficar em forma de notação científica. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado, esse valor aqui, ele estava na parte decimal, então eu vou ter que diminuir o valor do expoente, ele vai ficar igual a 4. Então, resposta tem, em média, 50 mil grãos, né? Isso aqui é correspondente, então, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é correspondente a 50 mil. Então, respondendo a pergunta, escreva em notação científica os dados do problema. Já escrevi, tá certo? Um pacote de 1 quilo tem, em média, quantos grãos de arroz? Tem, em média, 50 mil grãos. Seguindo agora para o próximo exercício, que é o exercício número 23, que fala assim: veja algumas informações referentes ao planeta Terra. Dados numéricos: área da superfície da Terra, 148 milhões de quilômetros. Área das superfícies de água, 364 milhões de quilômetros. Área total terrestre, 512 milhões de quilômetros. Volume, 1 bilhão 83 milhões de quilômetros cúbicos. Massa aproximada, 6 sextilhões de tonelada. Escreva em notação científica todos os dados acima. Então, vamos começar a escrever em notação científica. Eu vou copiar o primeiro número aqui, que é 148 mil milhões. Então, aqui eu vou ter uma vírgula que fica aqui, então 1,48 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elevado a oitava, quilômetros quadrados. Então, vamos colocar cada um desses números em notação científica. Olha o próximo aqui, 364 milhões. Então, em forma de notação científica, a vírgula vai vir para aqui, então fica 3,64 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a oitava, quilômetros quadrados. Próximo dado, área total da Terra, que é igual de 512 milhões de quilômetros quadrados. Então, eu vou ter a vírgula aqui, vai ficar 5,12 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a oitava, quilômetros
cúbicos. Depois, eu vou ter 1 bilhão e 83 milhões de quilômetros cúbicos. Este é o volume da Terra, né? Então, aqui eu tô com o volume da Terra. Colocando em forma de notação científica, eu vou fazer que é igual a 1,08 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, elevado a nona quilômetros cúbicos. Deixa eu só arrumar aqui, que aqui é quilômetro quadrado ainda, tá? Próximo, 6 sextilhões de toneladas. Então, vamos contar quantas classes tem o sextilhão. Então, unidade simples, milhar, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. Ou seja, eu vou ter aqui um valor proporcional a 7 vezes... O próximo já é sextilhão. Então, 7 vezes 3. Ou seja, escrevendo em forma de notação científica, este número, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 21, porque eu faço 3, né? São 7 classes, então eu vou fazer 7 vezes 3, que é igual a 21. E nesse caso são toneladas. Então, muito bem, seguindo com as atividades, agora exercício número 3, para finalizar nossa lista de exercícios. A figura abaixo é constituída de 2 retângulos e um quadrado. Então, está falando desta figura aqui. Escreva a expressão algébrica que representa a base do triângulo verde. Pessoal, aqui, ó, o triângulo verde, a parte verde desse triângulo, ela fica bem aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a parte verde. E para fazer a base do triângulo verde, eu tenho aqui o valor de x. Então, esse valor é conhecido, x e y. Esse pedacinho aqui não é. Mas se eu pegar do x, que é essa parte inteira, e tirar o y, eu vou ter a base do triângulo verde, que é esta medida aqui. Então, eu vou fazer x menos y, e aí eu tenho a base do triângulo verde. Exercício B, se x é igual a 3,5 e y é igual a 1,5, determine o valor da base do triângulo verde. Então, agora eu vou fazer 3,5 menos 1,5, que vai ser igual a 2 centímetros. Portanto, resposta, a base será de 2 centímetros. Então, base vai ser igual a 2 centímetros. Pessoal, essa foi nossa videoaula, tá? De estudo para prova. Estudem também o exercício número 1 da página número 60. Eu não coloquei ele na lista, mas estudem esse exercício que ele vai ajudar bastante vocês na hora da prova, tá bom? Gente, beijão e tchau!